Olá, olá, olá. Vamos esperar um pouquinho. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. Vamos esperar só um pouquinho, uns 2 minutinhos. Vamos falar por que algumas pessoas aprendem com mais facilidade que outras. Vamos lá, vamos lá. Quem está chegando já chega curtindo, compartilha. Fala para mim se você está me ouvindo bem. Digita assim: estou te ouvindo, ouço bem, que eu preciso saber. E vamos lá que eu vou falar para você hoje porque muitas pessoas aprendem com mais facilidade do que outras. Rafael Teixeira, boa noite, tudo bem? Vamos lá. Uma live no pleno domingo à noite. Mas independente da quantidade de pessoas que possa ter, nós vamos conversar. Vou falar com vocês hoje, até porque esse vídeo vai continuar. Então, por que existem aquelas pessoas que aprendem instrumento, aprendem música com mais facilidade do que outras? Quem estiver chegando já pode deixar pergunta, se tiver pergunta. Está respondendo todas, está falando sobre tudo. Show, tá tudo certinho, ótimo. Então, o que acontece que há pessoas que aprendem violão ou outros instrumentos com mais facilidade do que outras pessoas? Vamos lá, quem está chegando agora, fala para mim, que se está me ouvindo bem. Fala assim: Dani, estou te ouvindo. Ou então, não estou te ouvindo, fala mais alto, fala mais baixo. Fala para mim, se está me ouvindo bem, que eu preciso saber, porque senão eu vou estar falando sozinho. Fala aí. E outra coisa, já chega curtindo, compartilhando para que possa chegar a outras pessoas. Desculpa. O tema de hoje, já vou começar, é por que existem pessoas que aprendem violão ou qualquer instrumento com mais facilidade que outras pessoas. O que acontece? Vou te falar um pouquinho sobre a minha experiência. Hoje, depois de... Adriana. Boa noite, Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Rafael. Quem está assistindo, seja muito bem-vindo. Então, hoje eu tenho aproximadamente 22 anos que eu já toco violão. Ou seja, 22 anos desde quando eu comecei a aprender a tocar e toco violão hoje há 22 anos. Então já te falo, é fácil? Não, não é fácil. Isso significa tempo, não significa experiência, não significa prática. Mas em compensação, o que acontece? Não falo para me encher nem para nada, mas através de uma forma eu pude aprender a tocar violão, teclado, bateria, entre vários instrumentos. Mas aí você pode perguntar: Adam, como que você conseguiu? Como que o instrumentista da minha igreja conseguiu? Por que tem aquela pessoa que só toca um instrumento? Por que até hoje eu não consegui tocar nada? A resposta não é simples. Mas em compensação, o que acontece? No meu caso, não tinha ninguém na minha família, até hoje praticamente, não existem músicos na minha família. Eu conheço pessoas que têm a maior facilidade, tanto de cantar quanto de tocar e de muitas coisas mais. Por quê? Por conta da família de músicos, aquela vivência com a família, vendo sempre as pessoas tocarem e cantarem, fazerem seus shows ou apresentações. Então o fator família é um fator completamente
essencial para algumas pessoas, para muitas pessoas. Mas também se você parar para pensar e visualizar, existem aquelas pessoas que a família toda toca, mas tem aqueles no meio que não tocam nada, que não sabem nada de música, que não têm o interesse, que não gostam, que na rodinha acabam saindo de perto. Por quê? Por que isso? Será que ela tentou e não conseguiu? O que aconteceu? Primeiro, antes de eu continuar, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Se você já tentou tocar, tem o sonho e não conseguiu, ou que quer aprender a tocar ainda, que tem esse desejo. Escreve um pouquinho para mim aí, que vai nortear um pouquinho da nossa conversa. Mas, o que acontece? Existem pessoas que, no meu caso também, não existe ninguém na minha família que pudesse ser um incentivador, como um instrumentista. Ninguém, nem meu pai, nem minha mãe, tio, ninguém. O único instrumento que eu vi na casa de familiares, na minha vida, foi uma escaleta que uma tia ganhou de uma pessoa que foi nos Estados Unidos, ou Canadá, não lembro, e trouxe e deu para ela. E eu encontrava lá, toda vez que eu ia, encontrava essa escaleta lá. Mas eu não tocava, ninguém tocava nada. Como que é possível uma pessoa que não tem influência nenhuma na família conseguir tocar, conseguir aprender música? É porque, no nosso caso, como você está me acompanhando, sabe que violão só louvor. Então, somos da igreja. E qual é a melhor escola de música? Que eu falo, que eu sempre digo, a melhor escola de música é a sua igreja. Então, o que acontece? Eu tinha lá, entrei para a igreja cedo e via as pessoas tocarem, via ou participarem do louvor, cantando, tocando, e eu não tinha necessariamente o interesse de aprender a tocar, mas um dia foi falado lá na frente, ó, quem quiser aprender a tocar, vai lá e dá o nome para fulano de tal, que depois entraremos com mais informações sobre aula de violão. Então eu fui lá, dei meu nome e falei, seja o que Deus quiser. Agora detalhe, eu tinha 11 anos, não tinha violão em casa, não tinha noção nenhuma de música, nunca tinha pego assim, ninguém nunca tinha me mostrado uma nota no violão para eu poder ter uma noção, para eu saber se era aquilo que eu queria ou não. Não tinha violão em casa, mas falaram, ó, quem quer aprender, vai lá dar o nome. E eu dei e fui para a primeira aula. Não tinha o violão, mas na igreja tinha, eu acho que existiam 2 ou 3 violões sobrando para uma turma de 17, 18 pessoas. Te garanto isso. Eu lembro, 22 anos atrás, a turma tinha por volta de 17, 18 pessoas. Aí você me pergunta, Ada, e essas pessoas conseguiram aprender a tocar? Já te adianto, não. Eu acho que dessas 17, 18, por volta de 4, 5 chegaram a tocar na igreja. Mas por quê? Por que isso aconteceu? Mas lógico, não lembro se depois alguma delas passou a aprender. Mas beleza, daquela turma, daquele início, que persistiram, conseguiram, foram os 4, 5. Aí você me pergunta, por que, Adam? Por que só essas 4, 5 pessoas, inclusive você, no meu caso, passaram a tocar na igreja, passaram a aprender? Vamos lá. Existem algumas coisas, a Rafael, Adriana, né? Meu sonho é aprender, já tentei e ainda não consegui. Quero muito aprender a tocar, acho lindo quem sabe tocar. Ótimo. Eu falo que por mais que começou uma turma grande, qualquer pessoa pode aprender a tocar. Qualquer pessoa. Independente da dificuldade, independente da persistência, independente de qualquer coisa, eu acredito fielmente que qualquer pessoa pode aprender a tocar. Desde que sigam alguns passos, como ter um método independente de qual seja, mas é algo a seguir.
que tenha a persistência, mas a persistência não é focar em cima do erro, não é focar em cima daquilo que, em cima simplesmente da dificuldade, mas em cima do prazer em aprender a tocar. Então, voltando, o que aconteceu comigo? Eu fui lá, não tinha o violão, mas peguei violão emprestado da igreja, chegava cedo, saía tarde da igreja, numa quinta-feira, no sábado, eu pedia para levar o violão para casa e permitiam que eu levasse. Aí, na oportunidade de levar, eu treinava, passava o dia todo com o violão, treinando o violão. Então, se não houver o treino, nada acontece. Mas não é simplesmente o treino de fazer qualquer coisa. Não, é o treino correto. Mas aqui não é o caso eu falar qual que é o certo e qual que é o errado. O certo é aquele que você pegar para realmente fazer. Agora, algumas coisas são super importantes, que além da persistência de segurar o violão e fazer, é a sua persistência com a música. Porque violão, instrumento musical, qualquer que seja, não é simplesmente naquele momento. Rafael, praticamente ensinei meu filho os primeiros acordes, mas acabei ficando para trás. Meu filho desenvolveu e eu não. Pois é, Rafael, o desenvolver de um instrumento, de qualquer que seja o teclado, seja violão, bateria e tudo mais, tanto por conta, você tem duas mãos, no caso do violão, uma mão vai desenvolver a nota, na outra mão, principalmente o ritmo, em conjunto com a mão esquerda, que é o meu caso. Aqui você está me vendo virado, porque é por conta do Facebook, mas depende muito de você vivenciar a música. Um conselho que eu sempre dou é: senta de frente para os instrumentistas, visualize, ouça muita música, viva a música. Música, que eu quero dizer, é o louvor. A melhor escola de música que existe, eu te falo, é a sua igreja. Não tem outra. Não adianta eu citar nome, a camerata, não sei do que. Até porque cada pessoa tem um interesse. Qual que é o seu objetivo com o violão? Qual que é o seu desejo com o violão? Eu quero ser um profissional. Eu quero ser um profissional, então eu quero tocar muito, quero tocar todos os dias, eu quero tocar para o meu desejo de tocar na igreja. Qual que é o seu foco? Qual que é o seu objetivo? Tem gente que fala assim, eu quero tocar na noite, tocar no barzinho. Beleza, então o que você vai estudar para ter isso? Como que você vai vivenciar essa música? Eu quero tocar sertanejo, eu quero tocar gospel, eu quero tocar Corinho de Fogo. Você quer tocar Corinho de Fogo, mas você está ouvindo Corinho de Fogo o dia todo? Se você quer tocar Corinho, você tem que ouvir Corinho. Se você quer tocar Cassiane, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve. Não importa, louve, seu louvor invade o céu. Então, se você quer tocar louvor desse tipo, você tem que ouvir. Se você quer tocar, eu quero tocar. Vamos lá. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Você quer tocar isso, mas você está ouvindo isso. Você quer, eu quero tocar preto no branco, mas você está ouvindo Cassiane. Não é isso. Tem que ouvir aquilo que você quer aprender, aquilo que você quer tocar. O interessante é que, como nós vivemos em igreja, na minha, por exemplo, o repertório é muito amplo, desde de corinho até os louvores de comunhão.
em fervente oração, eis o teu coração na presença de Deus derramar. Então, se você quer tocar na sua igreja, como você está falando, Rafael, eu quero muito tocar louvores na minha igreja. Então, primeiro detalhe, amanhã mesmo já senta de frente para os instrumentos, para que você possa visualizar, para que você possa ouvir. Quanto mais você vivenciar o louvor, vivenciar a música, mesmo sem ter um instrumento na mão, o ritmo já começa a entrar na sua mente, você já começa a desenvolver o andamento da música, você começa a desenvolver a forma de cantar, já melhora, você já começa consegue se afinar mais, você consegue afinar mais o seu ouvido. Pra você ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia, na minha época que eu comecei a aprender a tocar, para afinar um violão tinha que ser no ouvido. Então eu, lógico, como qualquer pessoa no início, tinha muita dificuldade. Eu ia lá e pedia para outra pessoa fazer. Até eu descobrir que o toque do telefone é a nota lá. Aí teve uma pessoa que falou comigo, ó, vai lá no telefone, ouve que aquilo ali é o lá. Então a partir dali já comecei a ouvir. Aí tinha aquele diapasão, não sei se vocês já ouviram falar. Você já ouviu falar em diapasão? Escreve aí, sim, conheço o diapasão. Tinha um que era um apito. Tinha tanto de um apito só, quanto de 6 apitos, que era um som para cada corda. Então você tinha que ouvir. Depois comecei a identificar através do teclado. A pessoa digitava lá no teclado o Mi para poder afinar. Hoje não, hoje é muito mais prático, muito mais fácil. Por que hoje é tão mais fácil? Temos tanta informação e ainda assim as pessoas ainda não conseguem aprender, não conseguem desenvolver. Na minha época não tinha cifra, eu não tinha uma coletânea cifrada. Para encontrar uma cifra, eu tinha que pedir para alguém escrever para mim, pessoalmente. Hoje não, hoje você tem vários e vários sites, é só digitar o nome da música que você encontra uma cifra. Não tinha nada, não tinha como ouvir. Eu tenho um amigo que para aprender a tocar a música que ele queria tocar, ou a gente tinha que comprar o CD, ou então ele ia lá na loja de CD e ficava um tempão ouvindo. Eu andava na rua e encontrava ele lá ouvindo a música na loja. Então, hoje não, hoje nós temos a internet que tem uma infinidade de música, de louvores, uma infinidade de cifras. E por que muitas pessoas querem e ainda não conseguem tocar? Seja por falta do tempo. Eu tenho um vídeo meu que fala o seguinte: os 3 motivos pelos quais você ainda não toca violão. Eu costumo falar que um deles é que ninguém quer te ensinar, ou então não tem tempo para te ensinar. Seja o seu tempo de conciliar com alguém, ou então seja o tempo da pessoa, de uma pessoa para conciliar com você, um horário, ou então não quer mesmo te ensinar. Ela quer mostrar assim, o quanto que sabe, o quanto que é bom o tocador, para no final das contas você pensar, nossa, ele é bom, e é muito difícil tocar, e o cara é muito bom. Não, na igreja não deveria haver isso. No meu caso, por exemplo, eu não tenho, assim, hoje uma condição de parar um tempo e ensinar pessoalmente, mas o meu objetivo como pessoa é mostrar para qualquer pessoa como pode ser fácil aprender a tocar violão, mesmo que com dificuldades e tudo mais. Tem gente que fala assim, eu não consigo fazer tal nota, minha mão... Gente, eu tinha 11 anos, então minha mão não era desse tamanho, era pequena. Mas mesmo assim eu consegui fazer o sol, consegui fazer o lá, consegui fazer qualquer nota e por aí vai. Então, qual que é a sua dificuldade? Escreve para mim aí. Escreve para mim agora. Qual é a sua dificuldade? Que a gente vai falar sobre ela. Eu quero falar um pouquinho para você
com você sobre a sua dificuldade. Escreve aí que eu estou esperando. Mas, enquanto você escreve, eu estou contando que você vai escrever qual que é a sua dificuldade hoje. Qual é? O tempo, não encontra ninguém para te ensinar, ou então, não consigo fazer as notas, não consigo fazer o ritmo, independente. Qual é a sua dificuldade? Escreve aí para mim. Mas, enquanto você escreve, falo que muita gente me fala, minha dificuldade é essa, minha dificuldade é aquela. Mas eu já passei por todas as dificuldades. Até porque, como te falei, eu não toco só o violão, eu toco outros instrumentos. Então, independente deles, eu já passei por todas essas dificuldades. Mas, o que vai definir se você vai tocar ou não é você. É se você vai, como que você vai passar por essa dificuldade. Como que você vai ultrapassar essa dificuldade. Se você está sozinho para aprender, através, seja por YouTube ou qualquer lugar, você está sozinho, isso pode se tornar uma dificuldade. Ou então pode se tornar uma coisa boa, depende de você. Se você não tem o tempo, eu costumo falar o seguinte, quem tem 1 hora por dia, ou quem tem 10 minutos, dependendo, se pegar um método para acompanhar, ambos vão chegar no mesmo lugar. A única diferença é o tempo, que quem tem 1 hora vai chegar mais rápido que quem tem 10 minutos, mas ambos podem chegar, depende do que seguir. Rafael, Adriana, não sei, fala pra mim, é Rafael ou é a Adriana que tá assistindo? Até porque o nome é Rafael Adriana, mas beleza. A minha dificuldade é a falta de tempo e de uma pessoa para me ensinar. Beleza, então, quanto ao tempo, eu estava falando agora. Se você existem pessoas que têm 1 hora por dia. Teve uma época da minha vida que eu tive 1 hora por dia. Mas, por exemplo, o teclado, eu fui aprender já com uma maior idade, ou seja, estudando mais, às vezes até trabalhando. Então, uma coisa eu fazia, conseguia ir na igreja, chegava cedo e saía tarde, até porque eu já tive teclado, mas enquanto eu tive, eu não aprendi. Então, a Adriana, show de bola, Adriana, bom saber. Então, eu já tive teclado, mas sabe, enquanto eu tive, eu não aprendi a tocar teclado. Eu passei a aprender enquanto através de uma técnica que eu desenvolvi, que inclusive está no meu e-book, que você pode baixar lá em violãosolouvor.com.br. Aí sim, eu descobri e passei a aprender teclado, mesmo sem ter em casa. Como? Chegando um pouquinho mais cedo e saindo um pouquinho mais tarde da igreja. Ou então indo até em outros horários. Aí o tempo, olha, se você tem 10 minutos para treinar, o que é 10 minutos? É 10 minutos antes de dormir. Ou então 10 minutos que você acorda um pouquinho mais cedo e já pega o seu violão. O violão não é uma bateria que você vai fazer muito barulho, que vai acordar a vizinhança toda, não é. Então, se você tem 10 minutos, mas treinando esses 10 minutos com qualidade, você consegue chegar lá. Aí, só um pouco, Rafael, já vou ler o seu, mas a Adriana falou assim, e de uma pessoa para me ensinar? Realmente, é muito difícil. Se você não tem tempo, também fica difícil encontrar uma pessoa que tem tempo. Se o seu tempo é de 12h às 6h, ninguém vai te ensinar de 12h às 6h, a não ser que seja pela internet. Então, se não tinha ninguém para te ensinar, aqui estamos. Realmente, o tempo é a maior dificuldade, Rafael Teixeira. Mas o seu canal e seus conselhos vão com certeza me ajudar muito. Eu fico muito feliz. Esse é o meu objetivo, de quando eu não me propus, eu posso falar para você que eu não me propus sozinho a fazer isso. Senão eu estava ensinando para qualquer pessoa, com qualquer tipo de música, mas vai muito além de um desejo. Por que eu faço o que faço? Por que faço
esses vídeos porque eu tenho o meu curso, mas já adianto para vocês que não está aberta agora inscrições. Não tem como hoje você entrar no meu curso. Hoje. Vou abrir inscrições, mas não hoje. Mas vamos pular essa parte. Por que que eu faço isso? O que que aconteceu? Por muito tempo eu não tive tempo. Tanto é que a minha live é agora, 10 horas da noite. Minha esposa, minha filha, eu tenho uma filha de 3 anos, estão já dormindo. Por muito tempo eu fiz faculdade, eu trabalho longe de casa, não tive um tempo assim para conciliar com pessoas fisicamente, seja na igreja, seja um curso, seja qualquer coisa, por conta de trabalho, por conta de estudo. Esses 20 anos foram assim. Mas no início, enquanto eu tive tempo, eu ensinava, eu praticava, eu entregava conteúdo na igreja, um pouco depois do culto, e por aí vai. Eu gostava de ensinar. Em outra oportunidade, eu trabalhei como designação temporária pelo Estado, não com música, mas como professor de outras áreas, até porque eu gosto de ensinar. Então eu estive pensando como que eu posso, o que eu posso fazer para ensinar, para motivar outras pessoas, para fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, acompanhando e vendo outras pessoas fazendo a mesma coisa, com inúmeros tipos de assuntos, até porque eu já fiz cursos online, não nessa área da música. Eu vi o quanto é eficiente, quanto eu poderia alcançar pessoas e fazer a diferença na vida delas. Então, Rafael, então Adriana, então quem estiver assistindo, esse é o meu motivo de estar aqui com vocês. É o que eu quero passar para vocês, o que um dia eu aprendi, o que um dia eu tive a oportunidade. E posso te falar, por um bom tempo, eu investia um dinheiro alto com cursos para aprender, mas aí eu falo para você, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo nunca foi ser um profissional da música. Já te adianto, eu não toco, nunca toquei na noite, em bar, em apresentações que não fossem para a igreja, mas compensando a igreja, toquei para reuniões tanto de 10 pessoas, com uma visita, quanto reuniões de 3, 4 mil pessoas. Mas por quê? Porque eu quis, porque eu me enfiava, porque Deus quis, porque Deus me colocava ali. E eu sempre fui bem participante, não para ser um profissional, mas para a adoração do nome do Senhor. Então, para isso que eu estou aqui. E hoje eu quis trazer para vocês por que existem pessoas que conseguem aprender e outras que não. Por quê? Por conta de um método, por conta da determinação e por conta da efetividade assim da vida na música. Então, você vivenciar a música na sua igreja, cara, a sua igreja é a melhor escola de música que existe. Pode não ter nenhum instrumentista, mas ela continua sendo a melhor escola de música que existe. E aí, você vai deixar passar essa oportunidade de aprender? Não é a escola A ou a escola B que vai te fazer aprender, mas o que vai te fazer aprender a tocar é principalmente você. No que você está treinando? Você está treinando o que você está com muita dificuldade. Enquanto você fica muito tempo na sua dificuldade, é o que pode te desanimar. O instrumento, a música, ela tem um fator de acalmar, tem um fator de eliminar o estresse. Então, se você fizer da música algo estressante, ou então se você já fez isso um dia, me responde aí. Eu vou deixar uma outra pergunta para você. Um dia, quando você já tentou aprender música, violão, seja o que for, foi algo estressante ou não? Ou você deixou por outro motivo? Quero entender de você, até mesmo que eu possa trazer outro dia um assunto assim relacionado. Mas se você fizer da música, do instrumento, algo estressante, sabe o que vai acontecer? Você vai desistir.
e daqui a pouco ou o seu sonho morre ou o seu sonho vai voltar. Então o que você quer fazer? Você quer tocar? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Me sarou as mãos feridas, as algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Gente, 20 anos dá pra muita música, né? E mesmo assim, eu já sempre gostei das antigas, como porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Agora me fala, tem como ficar estressado enquanto toca violão? Só depende de como você estiver treinando, do que você estiver fazendo. Beleza? Gente, espero que tenham gostado e já deu um tempo bacana. Se quiser deixar mais algum recado, se você quer entrar agora para o grupo do WhatsApp, ou você me pede que eu te passo o link para entrar no grupo do WhatsApp, onde tem vários conteúdos ali que eu estou postando, ou então, passando aqui na timeline aqui do Facebook, tem ali o link que é só você clicar e entrar e descobrir como que você vai poder aprender a tocar violão de uma forma simples, fácil, divertida, sem estresse, sem dificuldade. Melhor, sem dificuldade não, dificuldade sempre vai ter, mas em compensação, superando toda e qualquer dificuldade. Tá bom? Fico feliz com a sua presença. E curte, compartilha, que nos ajuda bastante, tá bom? Abraço, tchau!